Eu peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, somente a vereadora Beatriz está ausente. Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, em nome da população de Itariri, declaro aberta a 14ª sessão ordinária de 2019. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do Salmo 133 da Bíblia Sagrada. União e paz, canção de peregrinos de Davi. Como é bom e agradável que o povo de Deus vive unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Dando sequência na sessão, eu coloco em discussão a ata da 13ª sessão ordinária de 2019, realizada em 18 de novembro de 2019. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam fiquem como estão, e os que não aprovam fiquem de pé. Queria solicitar ao vereador Maurício, se aprova ou desaprova. Está em votação, vereador. Coloco novamente em votação. Os vereadores que aprovam fiquem como estão e os que não aprovam fiquem de pé. Declaro aprovada a ata da 13ª sessão ordinária de 2019. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente, iniciando pelos papéis recebidos do senhor prefeito municipal. Papéis recebidos do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri, Dinamérico Gonçalves Peroni. Ofício do número 497 ao 500 de 2019, em atenção respectivamente aos requerimentos de número 032 ao 085 de 2019. Ofício número 513 de 2019, que encaminha a cópia das leis municipais número 2045, 2046, 2047 e 2048 de 2019 sancionadas. Comunico aos senhores vereadores que o projeto de lei de número 020 de 2019, de autoria do vereador Ayrton França dos Santos, será encaminhado para as comissões técnicas e pautado para a próxima sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos papéis recebidos dos senhores vereadores. Papéis recebidos dos senhores vereadores. Mensagem do projeto de lei número 020 de 2019, de 27 de novembro de 2019, de autoria do vereador Ayrton França dos Santos, que dispõe sobre a denominação de posto de saúde municipal, que especifica e dá outras providências. Ofício da presidência número 125 de 2019, que encaminha o balancete financeiro e orçamentário do mês de setembro de 2019 aos senhores vereadores para conhecimentos e providências. Cito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 100 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que esta vereadora solicitou através de indicação no ano de 2018 para que o caminhão de lixo adentrasse e procedesse com a devida coleta de resíduos na rua José Muniz, bairro Paraguai, mediante cobranças incessantes de moradores do local, e que meses mais tarde o vereador Marcelo Brito redigiu indicação semelhante. Considerando que, não havendo êxito no atendimento de ambas as proposituras, foi juntamente com o vereador Marcelo Brito conversar diretamente com o prefeito municipal e em seguida com o diretor do departamento competente, onde ficou acordado durante a reunião que naquela mesma semana já seria solicitado para que o caminhão de coleta de lixo realizasse o serviço na referida rua. Entretanto, meses se passaram e nada havia sido feito. Considerando que, nos tempos atuais, é notória a dificuldade em que o município se encontra, não dispondo de veículos de coleta suficiente para atender principalmente a demanda dos bairros periféricos. Isso posto, requer observadas as formalidades regimentais
e após ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri, Dinamérico Gonçalves Peroni, para que informe essa Casa de Leis qual o motivo pelo qual não foi atendida na época em que foi apresentada a referida solicitação dos moradores para que o caminhão de lixo adentrasse e procedesse com a devida coleta de resíduos na rua José Muniz, bairro Paraguai, levando em conta que essa situação era de profundo conhecimento do Poder Executivo, uma vez que o prefeito municipal e o diretor do departamento competente deram respostas positivas quanto ao cumprimento da mesma. Plenário, vereador Henrique Monteiro, em 30 de setembro de 2019, autora vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Gostaria da vereadora Beatriz ocupasse o seu lugar e que seja registrada a presença da vereadora. Coloco em discussão o requerimento número 100 de 2019, de autoria da vereadora Beatriz do Nascimento. Requer a discussão, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Senhor presidente, nobres colegas, público presidente, boa noite. Primeiramente, presidente, eu quero pedir desculpas por meu atraso. É que, infelizmente, a moto deu um problemazinho e me deixou na mão. E quanto ao requerimento, senhor presidente, eu só quero dizer, semana passada fui procurada novamente pelos moradores do bairro e ficou bem explicado aí no requerimento que a gente já havia conversado, já havia feito indicação, tanto eu quanto o vereador Marcelo Brito. Depois, numa outra semana, uma outra oportunidade, conversamos com o prefeito, conversamos com o diretor do departamento e também até o encarregado, né? E tudo havia ficado certo que na semana seguinte o caminhão do lixo ia fazer a coleta naquela rua. Inclusive é uma rua sem saída, mas ela tem um virador suficiente lá embaixo. E não há assim uma justificativa que diga que a rua é muito alta, porque mais alta que aquela são as ruas lá do bairro que eu moro, né? Então, simplesmente para saber realmente e dar uma resposta, até que por escrito para os moradores, o porquê que o caminhão do lixo ainda não desceu até lá. Muito obrigada, senhor presidente. Continue em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam fiquem como estão, os que não aprovam fiquem de pé. Declaro aprovada por unanimidade o requerimento número 100 de 2019, de autoria da vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Requerimento número 101 de 2019. Ementa dívidas da Prefeitura. Excelentíssimo senhor presidente, considerando a lei complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu para toda a federação, direta ou indireta, limites de dívida consolidadas, garantias, operações de créditos, resto a pagar e despesa de pessoal, dentre outros, com o intuito de propiciar o equilíbrio das finanças públicas e instituir instrumentos de transparência da gestão fiscal, considerando que se aplica também ao orçamento público pelas disposições contidas no artigo 48, 48A e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determinam ao governo, por exemplo, divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade, publicar relatórios sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal, disponibilizar para qualquer pessoa informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa, considerando que, em audiência pública referente ao resultado do segundo quadrimestre fiscal, maio de 2019 e agosto de 2019, realizada na Câmara dos Vereadores no dia 26 de nove de 2019 pelo Poder Executivo, na responsabilidade do departamento responsável pelo setor financeiro e de contabilidade, a Prefeitura apresentou o resultado positivo de R$ 3.908.740,41, ou seja,
suas receitas superaram as despesas no período de maio de 2019 a agosto de 2019, e que o saldo financeiro de dinheiro em caixa barra banco em 31/8 de 2019 registrou o valor de R$ 5.056.357,01, já descontado o valor de contas pagas. Considerando que a Prefeitura Municipal de Itabira possui uma dívida consolidada conforme abaixo, dívida, operação de crédito, 350 mil em 31/12 de 2018, 350 mil em 30/4 de 2019 e 336.955,32 em 31/8 de 2019. Parcelamento de INSS, R$ 3.456.058,87 em 31/12 de 2018, R$ 3.410.168,95 em 30/4 de 2019 e R$ 3.341.160,95 em 31/8 de 2019. Parcelamento Sabesp, R$ 499.038,60 em 31/12 de 2018, R$ 468.004,99 em 30/4 de 2019 e R$ 436.431,81 em 31/8 de 2019. Requeiro observar as formalidades regimentais e depois de ouvir o douto plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Itabiri, Dinamérico Gonçalves Peroni, para que venha apresentar a essa Casa de Lei as seguintes informações. A. Qual o motivo da dívida com a Sabesp? B. Quando foi contraída essa dívida com a Sabesp? E C. Qual o valor da dívida original na época que aconteceu? Justificativa. O objetivo desse requerimento é verificar a evolução da dívida frente à disponibilidade de caixa e a possibilidade de quitação de acordo com os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Constituição, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento Anual. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 30 de setembro de 2019, autora, vereadora Milene Damasceno. Coloco em discussão o requerimento número 101 de 2019, de autoria da vereadora Milene Damasceno. Requer discussão. Com a palavra, a vereadora Milene Damasceno. Boa noite a todos. O objetivo desse requerimento está associado a um fato que me chamou a atenção na audiência pública realizada aqui nesta Casa de Leis para apresentação dos resultados do segundo quadrimestre fiscal referente ao período de maio de 2019 a agosto de 2019, onde nos foi reportado os resultados financeiros, e o que me chamou a atenção foi o quadro da dívida consolidada da Prefeitura, no que diz a respeito especificamente à dívida da Sabesp. Então, por isso, que segundo informações, era uma dívida muito antiga, desde o início da Prefeitura. Então, por isso, esse é o motivo do meu requerimento. Saber onde que foi, como que foi contraída essa dívida, porque ela estava quase R$500 mil, né? Nesse quadrimestre ela foi 436. Então, eu levantei esse questionamento e não souberam responder. Então, o motivo é esse. Obrigada. Requer discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Franco Alexandre. Quero parabenizar a vereadora Milene, a respeito do requerimento, mas se temos uma dívida com a Sabesp, que a Prefeitura deve, e se caso forçado, que o incentivo para que paguemos a vista, a Sabesp é uma das empresas que presta serviço no município que menos honra compromisso com o município. Eu quero lembrando os vereadores, principalmente a Milene, que fez parte da comissão quando montamos a Casa CPI, junto com o presidente Carlos Rocha, que conseguiram várias conquistas através da Sabesp por pressão. E de fato hoje ficou difícil. Eu procurei o Marcos, as empreiteiras que prestam contrato com a Sabesp, tem uma honrando o compromisso. Então, se ainda assim nós devemos alguma coisa, se está parcelado, devemos deixar parcelado. Agora nós devemos ver que depois da manhã podemos até fazer um jogo de número para eles cumprir com o que eles também devem para o município, que são a situação que eles devem para o nosso município, que não são poucos, né? Muito buraco aí para tapar. Então, eu acho que
nós estarmos numa dívida, uma situação que também eles devem para nós, fica meio ruim, né? O quadro fica ruim para poder discutir. É melhor ainda ficar equilibrado, ficar no parcelamento, porque amanhã podemos juntar o prefeito, fazer uma lei para fazer um abatimento. A prefeitura administrar essa situação, entendeu? Tapar esse buraco e cobrar delas, descontar na dívida, eu acho que ficaria mais fácil, né? Porque do que cobrar e ficar sem caixa para poder brincar com eles. Muito obrigado, presidente. Com a palavra. Requer discussão. Senhor presidente, senhor vereador, senhor presidente, meu boa noite. Com relação aí à dívida, né, tem que ressaltar que é uma dívida que está sendo paga, né? Com a Sabesp, segundo informações ali da Nilce, né, da prefeitura, o parcelamento desde a construção do Paço Municipal, isso no ano de 2001 e 2002, um parcelamento que é pago mensalmente de R$7.000, citado aí a questão da INSS, onde a Nilce também passou a informação de que na gestão anterior ficaram um período ali sem o recolhimento, e justamente ali na saída do governo Temer, houve-se a possibilidade do parcelamento, inclusive Vossas Excelências votaram aqui nessa casa, não sei se se recordam dessa situação. Esse recurso é descontado diretamente no FPM, não é possível mexer. E outra situação, e essa informação eu peguei com o prefeito, e a outra informação é com relação aí a outra dívida citada da operação de crédito. A operação de crédito também foi votada por essa casa, R$350 mil, aquisição de um rolo compactador, foi isso, né? E um outro equipamento que me foge um pouco aqui a memória. Mas enfim, eu sigo sempre na linha de que, logicamente que as dívidas devem ser pagas, mas tem que tomar um certo cuidado, porque você descapitalizar a prefeitura numa situação de necessidade é complicado. Você acaba uma situação colocando em risco até a administração. Então assim, eu vejo e tenho que parabenizar o prefeito que colocou as contas, colocou em dia, né? Já visto que no início do mandato, Vossa Excelência tem conhecimento de que pegamos a prefeitura, né? Que nós estamos aí empenhados em melhorar o município, com dívidas, inclusive, para você pagar os médicos. Não sei se Vossa Excelência lembra dessa situação. Então, isso tudo foi sanado. Hoje, realmente tem dinheiro em caixa. Foi anunciado aí algumas obras, né? Em alguns bairros aí da cidade, Cidiana Dias e demais. Enfim, são melhorias também que a população espera. Como essas dívidas são dívidas que passaram por diversas gestões, dívida de 20 anos atrás passou por 5 gestões, né? E nenhum desses prefeitos tiveram condições de quitar essa dívida à vista. Eu acho até um risco você partir para quitar uma dívida à vista e numa situação como o nosso vereador Rafael comentou, de repente um precatório aí que você tem que pagar e você não tem dinheiro em caixa. Então, logicamente que o requerimento da vereadora é um requerimento importante, que essa é a função do vereador, está preocupado, mas ao meu ver é um requerimento que não dá vamos dizer assim, me fugiu o termo agora, desculpa aí o discurso que acabou fugindo do termo, mas eu vejo assim que não pode se colocar uma administração em risco. É somente isso, senhor presidente, agradeço. Continua a discussão. Não tem discussão, senhor presidente. A palavra ao vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, senhores vereadores, povo presente, meu boa noite. Primeiramente, parabenizar a vereadora Milene, porque nada mais ela não está fazendo nada mais que o papel do vereador, né, fiscalizar. Eu vejo que tem um lado atenuante, tem um lado agravante essa situação. Porque se essa dívida já tem uns 20 anos aí, eu acredito que mesmo pagando pouquinho, nós nunca vamos atingir a finalidade, findar essa dívida. Ou talvez tudo que se foi pago só foi os juros, né? De lá para cá, esses juros correndo. E a meu ver também um erro não justifica o outro. A Sabesp está fazendo o trabalho dela, nós vamos ter que dar uma amenizada nas contas dela, ela está fazendo trabalho na cidade, por isso vamos fazer vista grossa, ou a prefeitura vamos deixar de pagar porque a Sabesp não está fazendo o trabalho dela. Mas eu acho que está precisando alguém tomar pulso nessa situação para não ficar o empurra,
que é o que a gente está vendo. Porque agora estamos num período muito difícil, claro, final de mandato, né, esse caminho do final do mandato, tem algumas obras para sair, mas às vezes fica meio distorcido, né? A prefeitura está dizendo que está com dinheiro em caixa e está devendo. Fica alguma coisa meio pelo não típico. É o meu ponto de vista, tá? Talvez a gente esteja pagando juros e a dívida vai ficar aí por outro mandato, e nunca vamos acabar com essa dívida. É meu ponto de vista e é somente, presidente. Cadê essa notícia? Continua a discussão? Quer discutir? A palavra, vereador Sérgio Guiar. O que eu penso da Sabesp, eu acho que eles não fazem um trabalho direito no município por causa dessa dívida. Então, o que a prefeitura tem que fazer? Na gestão passada, eu lembro que foi feita uma medição de buracos da Sabesp e tinha uma multa de mais ou menos de 150 mil reais para a Sabesp pagar. E o que eles fizeram? Entraram com recurso e deve estar na justiça isso daí. Eu acho que o que se deve fazer? A prefeitura deve fiscalizar melhor cada obra da Sabesp e tascando multa neles. Porque o que acontece? Vai chegar uma hora que vai se equiparar o valor da dívida com o valor das multas. E aí a Sabesp vai começar a pensar diferente, né, para fazer o trabalho no município. É isso, presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Eu quero discussão, senhor presidente. Palavra, vereador Rafael Peroni. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e público presente, uma boa noite. Eu vou mais de encontro com as falas do vereador Aloísio e do vereador Quinho, discordando um pouco da manifestação do nobre colega Josemar e do requerimento da vereadora Milene. No meu ponto de vista, as coisas estão funcionando, porque a partir do momento que você tem uma dívida, mas você paga ela, você não está deixando de pagar, você está honrando o seu compromisso. Aqui, a grande maior parte de nós todos, quando adquire algum bem, alguma coisa, financia, pega empréstimos, enfim, instituições financeiras, e você quita, você paga, você não está deixando de honrar os seus compromissos. Eu acredito que a Sabesp não exerça um bom trabalho na cidade, não é em relação a essa multa, porque a multa está sendo paga. São R$ 7.500 por mês que estão sendo pagos. Sinceramente, no meu modo de análise, eu acho que é uma insanidade você se descapitalizar de recursos hoje para pagar uma dívida que está sendo paga à vista. Você está pagando uma dívida parcelada, mas você se descapitalizar para pagar uma dívida à vista e deixar de investir em infraestrutura, por exemplo. Eu moro num bairro que eu tenho diversas ruas que não tem asfalto. Aí, coloca na balança, eu pago a dívida com a Sabesp, que presta um serviço regular, posso nem falar que bom ou ruim, mas regular, me descapitalizo de um capital que eu poderia investir, por exemplo, numa reforma de uma praça, num asfalto de uma rua. Então, para minha análise pessoal, eu acredito que é um desserviço esse tipo de requerimento, esse tipo de abordagem, porque não leva em consideração outras questões. Então, eu particularmente me posiciono contrário a ele, porque eu volto a dizer, em relação a todas essas coisas que estão sendo citadas aqui nesse requerimento, operação de crédito, parcelamento de INSS, parcelamento de Sabesp, são todas sendo honradas. Algumas foram votadas por nós aqui chegamos e votamos. Permitimos que o prefeito fizesse um financiamento. Qual é a coerência em você falar para pagar à vista agora, se descapitalizar do montante, deixar de investir na cidade, em infraestrutura, em outras questões? Então, no meu modo de pensar, eu acho que não agrega em nada. Me desculpa, vereadora, com todo o respeito que tem ao seu mandato, a sua equipe de trabalho, que te ajuda a formular todos os requerimentos, a desenvolver todo o seu projeto. Tenho muito respeito, a Vossa Excelência sabe disso, mas no meu modo de pensar, eu não posso deixar de também expor o que eu penso. Então, como administrador, porque eu tenho um negócio, e eu tenho dívidas no meu negócio, mas eu honro elas. De repente, eu até tenho condições de pagar à vista, mas eu prefiro ter o meu capital ali para, de repente, investir numa outra oportunidade do que eu pagar uma dívida que eu estou conseguindo honrar, que eu estou conseguindo fazer meu compromisso corretamente. Então, acho que essa é a análise que a gente tem que fazer. Independente da questão de a Sabesp fazer um bom serviço ou não, independente de essa dívida ter sido de uma outra gestão ou não, as dívidas elas foram negociadas, elas estão sendo pagas. E de uma maneira muito habilidosa, o prefeito hoje conseguiu fazer um montante de 5 milhões para conseguir investir na cidade. A gente vai pegar 4 milhões em pagar dívidas que a gente está conseguindo honrar, parceladas. No meu modo de pensar, eu não acho.
Não são 500 mil, são R$4.114.548,08. Não, é só para finalizar, vereador, eu não vou nem abordar mais essa questão. Era essa a minha opinião que eu queria deixar, prefeito, desculpa, presidente. Porque o senhor, como gestor também, como empresário, sabe das dificuldades. Não, porque a gente vai disputar duramente. Eu acho que o prefeito se reelege. Mas, enfim, eu acho que a questão é essa, por isso que eu coloquei, pedi a liberdade de conversar com a vereadora antes, justamente para colocar esse ponto de vista, para não ficar aqui depois um embate, né, alguma coisa, já deixei bem claro a minha opinião desde o começo, e era só isso que eu queria colocar, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Eu quero uma discussão. Só para colocar, deixar bem claro que a fala do nobre vereador Aloysio, do nobre vereador Rafael, a pergunta é a seguinte: qual o motivo da dívida com a Sabesp? Eu quero saber qual a dívida. Entrando no requerimento ou não, eu posso ir lá pessoalmente para independente. Quando foi contraída essa dívida com a Sabesp? E qual o valor da dívida original na época que aconteceu? Eu não estou falando aqui para liquidar a dívida. Então foram essas 3 perguntas. Eu acho que vocês não entenderam direito na hora que ele falou. Então, em nenhum momento, só um minutinho. Colocou só essas 3 perguntas, mas foi tirado ao entender que você fala qual é por que não sanar todas as dívidas. Mas, então, e foi retirado agora aí. Como está sendo passado ao vivo, aí parece que a gente está distorcendo a realidade. Me desculpa. É que como você colocou assim, eu achei que ficou só para estabelecer, quando o vereador vai pedir a palavra, ou pede uma parte do outro vereador, ou espera um momento, para não haver discussão e que o público inteiro consiga entender o que está sendo discutido. Então é só para... Então, deixando também claro que nós conversamos... Então, nós conversamos, por isso que você, o nobre, falou, nós conversamos e eu tirei um entender. Então, em nenhum momento aqui está dizendo o que foi lido pelo primeiro secretário Sérgio, foram essas 3 perguntas, que eu quero deixar bem claro, tá? Somente isso. Obrigada. Obrigado, senhor presidente. Eu só quero que registre a ata, entender. Pode ser, tem problema? Perdão, não consegui entender. Continue a discussão. Se tem algum problema, excelência. Eu queria que registrasse a letra D da questão. A gente pediu uma palavra aí. Vamos pela ordem, uma questão de ordem. Vamos, quem está... O vereador vai fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Osmar da Silva Teixeira. Presidente, eu entendi bem a colocação da nobre vereadora Milene, é que na verdade assim, a gente precisa ter números exatos de quanto era a dívida e de quanto está, né? Por que adquiriu essa dívida, como foi bem colocado em cima dessas 3 questões. Ela já deixou claro que não era para a prefeitura ter pagado, até pelo fato de descapitalizar o município de uma maneira diferenciada, mas a intenção dela eu já sei qual que é, talvez responder alguns questionamentos que ela está tendo e outra está fazendo o papel dela enquanto vereadora, a meu ver, tá? Em momento algum a vereadora colocou, a gente já conversa anteriormente fora daqui do plenário, para que as coisas ficam mais ou menos colocadas. Ela já veio com a situação colocada. Não sei porque está questionando essa parte de pagar a dívida um todo. Não foi isso que foi lido pelo primeiro secretário, o vereador Sérgio Quião. O que foi lido foram as 3 questões colocadas. Entendeu? Eu acho que é interessantíssimo a gente saber qual o valor dessa dívida, quando começou e agora, pelo fato de que quando nós compramos um carro e pagamos à vista, o carro sai por um preço. Quando a gente vai comprar um carro e financia, praticamente pagamos 2 carros, às vezes até mais. Então talvez seja uma economia boa, ou talvez seja um momento estratégico de não pagar, a meu ver. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Beatriz Ferreira. Senhor presidente, eu quero parabenizar a nossa colega pelo requerimento, que é muito pertinente, e reforçar a fala do vereador Sérgio Quian, onde ele diz que nós precisamos, ou melhor, o executivo precisa pegar mais firme na fiscalização em relação aos trabalhos da Sabesp. Essa é uma citação importante, porque a Sabesp vem mesmo sempre desejar os trabalhos feitos.
ela terceiriza, a terceirizada faz um serviço mal feito, fica a desejar. A gente ouve muito por isso e fica, né? Uma insatisfação do povo, uma insatisfação do executivo, da Câmara. Então, eu acho muito importante que realmente o executivo faça fiscalizar, mas com bastante, digamos assim, responsabilidade até, porque é o que fica devendo é a fiscalização do executivo para com a... Quanto à dívida, a gente, se está pagando, eu penso que não deixa de ser um bom negócio. Mas eu acho também importante saber quando começou, quanto era na época, para que a gente saiba os detalhes e possa até explicar com mais clareza realmente na rua. Muito obrigada, senhor presidente. Requisição. Continua a discussão. Bom, eu entendo assim, nas entrelinhas, né, do requerimento, existem algumas perguntas, né, que ela não precisa estar no papel, você consegue interpretar. Eu vejo assim, uma dívida, né, ou algumas dívidas que estão sendo pagas, de repente até o pagamento dessa dívida à vista compromete até mesmo o final de ano, 13º de funcionários. Então a gente vai longe, tem que pensar pé no chão. Então assim, eu também sou contrário ao requerimento, respeito também o trabalho da vereadora, mas eu também sou contrário até mesmo para você fazer uma análise. Se você bota um parcelamento de uma operação de crédito, como é que você quer que se pague à vista? Porque nós votamos por unanimidade. Então esse é o meu posicionamento. Eu respeito mais uma vez, como disse, o trabalho da vereadora e agradeço. Continua em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam fiquem como estão, os que não aprovam fiquem de pé. Foi aprovado. O requerimento foi aprovado com 4 votos contrários. Requerimento número 102 de 2019. Ementa. Atendimento das indicações. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que as indicações por nós elaboradas estão de acordo com os preceitos estabelecidos em nosso regimento interno e que por esse instrumento levamos ao conhecimento do Poder Executivo as mais diversas necessidades de nossa população e também aquelas que julgamos ser de interesse público. Considerando que as indicações por muitas vezes trazem sugestões e que por característica desse documento não há obrigatoriedade de cumprimento de resposta individual a todos os edis dessa Casa de Leis, considerando que por meio do requerimento número 062 de 2019 de minha autoria, apresentado na sessão ordinária de 19/6 de 2019, solicitei ao Poder Executivo esclarecimentos a respeito do andamento das indicações por mim solicitadas, considerando que por intermédio do ofício número 390 de 2019, de 18/7 de 2019 do Poder Executivo, que foi a mim encaminhado, apresentou-se resposta dos estados de cada indicação, onde a maioria delas não foi implementada, e algumas ditas como implementadas ou em andamento. Há dúvidas quanto à sua execução. Requeiro, observadas as formalidades regimentais e depois de ouvir o douto plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri, Dinamérico Gonçalves Peroni, para que venha apresentar essa Casa de Leis as seguintes informações. A. Conforme quadro 1 anexo, apresentar para as indicações informadas como já realizadas, foram realizadas, implementadas e evidências de suas realizações, fotos, documentos, projetos, editais, etc. B. Conforme o quadro 1 anexo, apresentar para as indicações informadas como andamento o prazo para sua execução. E C. Conforme o quadro 1 anexo, apresentar as justificativas para as indicações que não foram realizadas. Justificativa. O objetivo desse requerimento é verificar se as indicações foram atendidas efetivamente e as justificativas daquelas que não foram atendidas.
Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 30 de setembro de 2019, autora, vereadora Milene Damasceno. Coloco em discussão o requerimento número 102 de 2019, de autoria da vereadora Milene Damasceno. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam fiquem como estão, os que não aprovam fiquem de pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 102 de 2019, de autoria da vereadora Milene Damasceno. Requerimento número 103 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem Vossa Excelência ouvir da casa para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itanimi, Dinamérico Gonçalves Peroni, para que envie essa casa de leis as seguintes informações em relação ao recinto do rodeio deste município. 1. A área destinada ao recinto do rodeio está sob concessão do Poder Público Municipal. Caso positivo, enviar cópia do documento comprobatório, bem como informar a data limite para a vigência dessa concessão. 2. É de conhecimento do Poder Executivo Municipal que, segundo relatos de moradores, caminhões da Prefeitura estão despejando resíduos na localidade. Caso positivo, qual a data prevista para que a Prefeitura Municipal realize a devida limpeza do local, para que assim, dentro dos meios legais, esses materiais descartados sejam despejados em local adequado. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 2 de outubro de 2019, autor, vereador Marcelo Brito. Coloco em discussão o requerimento número 103 de 2019, de autoria do vereador Marcelo Brito. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Beatriz Figueira do Nascimento. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador pelo requerimento. Essa semana a gente viu uma certa cobrança no Facebook, apesar que eu acho que o Facebook não é o caminho mais exato para se cobrar alguma coisa. Nós estamos aqui sempre de portas abertas e sempre prontos a receber. Quando não estamos todos, mas pelo menos sempre tem 2 ou 3, e Vossa Excelência está todos os dias nessa casa. Mas continuando, como citaram os nossos nomes, pedindo o porquê estava jogando lixo lá no recinto do rodeio. Eu acho interessante a gente saber se há uma concessão e quando vai encerrar, mas eu acredito que o Executivo deve saber que os caminhões da própria Prefeitura estão recolhendo e jogando lá. Que a gente também acha que seria mais viável que, uma vez recolhido, jogassem diretamente no lixão. Apesar de que nas fotos, o que a gente via tirando 1 ou 2 pneus, a maioria eram galhos, e galhos não traz maus cheiros e outras coisas, né? Que a gente tem que cuidar principalmente nessa parte. Se está havendo mosquitos, acumulando mau cheiro e outras coisas. Que não deixa de ser o adorbado sempre que o Executivo tem que fiscalizar, né? É só isso, senhor presidente. Obrigada. Requer discussão, senhor presidente? Com a palavra, vereador Luiz Antônio Batista. Essa situação aí relatada no requerimento, eu tomei conhecimento, inclusive eu passo sempre ali na próxima ali, recinto do rodeio, né? E na verdade não dá nem para chamar de recinto de rodeio, porque está praticamente abandonado aquilo ali, né? E eu tive, logo na sequência, conversando com a chefe de gabinete, eu gostaria até de ter conversado diretamente com o prefeito, e conversei com a chefe de gabinete antes daquela publicação lá no Facebook, que eu até participei fazendo um comentário, né? Que ao meu ver realmente é uma situação que não pode acontecer, mas que a gente não pode deixar de ressaltar que quando entramos no início do mandato, o que mais se falava aqui era no lixão. Diversos debates, inclusive diversos de Vossas Excelências aqui reeleito, nobre vereador Ayrton França por 4 mandatos, 5 mandatos, nobre vereador. Acredito que em todos os mandatos sempre foi palco de debate o lixão na cidade de Itanimi. E hoje a gente não pode deixar de ressaltar que é um exemplo para diversos municípios da nossa região. Teve esse caso pontual? Teve. Eu conversei com a chefe de gabinete, ela colocou a mão na cabeça muito preocupada, porque realmente não pode acontecer a situação dessa, mas eu acho que é um pinguinho no oceano. Não pode continuar acontecendo, mas que se resolva. Passado aí 2 dias
passando ali próximo ao recinto do rodeio, já tinha um caminhão da prefeitura, recolhendo alguma situação. E logicamente que o prefeito tem que saber, mas muitas vezes o próprio funcionário toma algumas decisões e o prefeito tão ocupado, né, tão ocupado com outras situações, acaba passando aí 2, 3 dias e com certeza a população cobra. Não está errado de cobrar, mas eu acho que não é o motivo de uma tempestade. É um motivo da gente ficar atento, porque nós queremos sempre o melhor para a nossa cidade, mas o nosso lixão hoje ele é nota 10. Ele é nota 10 e nós não podemos deixar de ressaltar essa situação para a população ter conhecimento. Inclusive, com diversas situações de multas altíssimas aplicadas pela CETESB. Então isso a gente tem que tornar público para que todos tenham conhecimento também. Não somente apontar que o local ali, que antigamente realmente era um recinto de rodeio de qualidade, hoje está totalmente abandonado. Não sei também de quem é a responsabilidade daquilo, se é do poder público, se tem alguém em particular que cuida daquilo ali, mas realmente está abandonado. E até aproveitando o requerimento do nobre vereador Marcelo Brito, eu vejo que teria que dar uso àquilo ali. Teria que dar uso àquilo ali. Porque dando uso, aí a população vai enxergar de uma maneira diferente aquela situação ali. Agradeço. Eu quero discussão sobre isso. Com a palavra, vereador Edmar da Silva Teixeira. Senhor presidente, vereadores, eu também vi essa discussão, até foi marcado, acho que foi a primeira pessoa a entrar na discussão lá no Facebook, como foi bem dito pela vereadora Beatriz. O Facebook não é o melhor caminho a ser usado, mas é uma ferramenta que pode levar alguém ao poder, também como pode jogar para longe do poder, digamos assim. Mas quero colocar uma coisa aqui em evidência. O caminhão não foi para lá sozinho. Nesse caminhão tinha um motorista. Esse motorista possivelmente recebeu ordem de alguém, né? Tem algum encarregado. Esse encarregado tem um diretor. Então assim, é uma aldeia que tem mais cacique do que índio. E aí acaba... Agora vem né, respeito à fala dos nobres vereadores, mas primeiro que não é um lugar tão ermo assim, é um lugar bem perto do centro da cidade, né, digamos no centro da cidade. Mas você só não vê quem não quer, né, nós vamos tampar o sol com a peneira. O lixão está maravilhoso, né, está recebendo os aplausos necessários, mas tem multas de outros, quero deixar bem claro, tros com S, de outros mandatos. Acho que todos aqui é inteligente o suficiente que eu quis dizer com isso. E está na situação que está por obrigação, ferro e fogo. Ferro e fogo. Não foi porque eu acordei feliz da vida, eu vou lá arrumar o lixão não. Porque estava pagando não sei quantos para levar o lixo lá para Mauá, sei lá para onde era que eu tinha que levar. Ficava mais caro o caldo do que o peixe. Se não fizesse a situação que fizeram. Então assim, parabenizar o que fez, maravilha, a cidade está satisfeita com o lixão, mas não vamos ficar pegando no lixão como um troféu. Nós temos que ver outras situações, porque a cidade continua em desenvolvimento, continua querendo crescer, e não é jogando lixo no centro da cidade que nós vamos desenvolver. A dengue está aí, né? Nós estamos à beira do verão, né? É visto por todos, não vamos dar uma de cego. Tinha pneus ali, pneus é acúmulo de água, criador de um mosquito Aedes aegypti, e se a gente não tomar cuidado, a população está certinha, tem que usar todos os meios que elas quiserem para cobrar, porque às vezes o pior cego que ele não quer ver. Obrigado, senhor presidente. Quer discussão, senhor presidente? A palavra, vereadora Luiz Antunes. Até por coincidência, convido vossas excelências a haver uma postagem aqui do prefeito, acompanhando agora aqui, ó, 53 minutos, como era o nosso lixão e como é agora. Assustador. É por isso que eu disse na minha fala, aconteceu a situação no recinto de rodeio, mas é um pinguinho no oceano. Isso aqui é um problema gravíssimo, problema de saúde pública. E a gente tem que elogiar sim, e falar, porque isso aqui se arrastou há anos. Passou no mandato do senhor Tito passado? Passou. Passou no mandato do senhor Daniel? Passou. Do senhor Jesuíta Silva. Todos os prefeitos. Então a gente tem que aplaudir uma situação e tem que elogiar uma situação que aconteceu. Não só no lixão, o ônibus também era motivo de reclamação aqui nessa casa. Hoje ninguém fala mais nada. Ninguém fala mais nada.
E o lixão é um exemplo. Sim, nós vamos cobrar do Poder Executivo para que não se faça mais o que foi feito ali no Recife do Rodeio, em nenhum lugar da cidade. Inclusive também, muitos têm que contribuir para que a cidade seja uma cidade mais limpa. Não é só o Poder Executivo. Temos que caminhar para um futuro da coleta seletiva do lixo. Isso é caminhar para frente. O primeiro passo foi dado. Tem fotos aqui, ó, que é um absurdo. E isso a gente tem que também mostrar para que a população tenha conhecimento. Agradeço. Senhor presidente, só para deixar a minha fala também aqui, para contribuir um pouco mais com o debate, respeitando claramente todas as opiniões diversas, mas eu discordo completamente da colocação do nobre vereador Josimar. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, se eu não me engano, ela foi criada em 2009 ou 2010. Antes não tinha regulamentação para a mesma. Então é injusto você colocar até em outros prefeitos essa conta, porque antes não existia regulamentação. Se eu não me engano, foi em 2010, eu posso estar errado, foi a época que eu fiz a pós-graduação em meio ambiente, gestão ambiental. Foi começado um trabalho na gestão de Américo. Infelizmente não foi dado continuidade, porque ele perdeu a reeleição, e na gestão anterior não se fez nada. A verdade é essa. Temos multas de mais de R$1 milhão para pagar, porque não se foi feito nada. Então o problema não é da culpa de outros prefeitos. A culpa é de não ter sido dado continuidade no trabalho. As coisas só funcionam, né, gente, quando as coisas têm continuidade, porque senão não adianta. A gente passou por um momento sério, um momento de crise, palco de debate, de votação aqui em relação sobre a taxa de lixo, não foi aprovada. A decisão da Câmara é soberana. Foi decidido que não seria cobrado. O prefeito se vira e ele se virou. Então, para mim, é motivo de aplauso, sim, você deixar de pagar a dívida de R$1 milhão para receber nota 10 na CETESB. É motivo de exemplo para todo o Vale do Ribeira, se não duvidar, no estado de São Paulo. Então, insinuar outros, da maneira que se coloca, ainda mais quando a gente tem uma transmissão sendo feita ao vivo, com o público, tem que ter muito cuidado, tem que ter conhecimento para falar. Porque até então não existia regulamentação para a questão do lixo. Foi se criado em 2010, 2009, não sei, posso estar falando a data errada. Política Nacional de Resíduos Sólidos, é alguma coisa assim. Então o lixo está exemplar, sim. O que foi colocado no Facebook, em relação a um resto de vegetação que deve ter sido roçado, ou pela frente de trabalho, ou por qualquer outra. Acho que pela empresa não, que eles têm que dar um destino à empresa que contrata, né? Mas pela frente de trabalho, que vale ressaltar, tem feito um trabalho exemplar na cidade. A cidade nunca esteve tão bonita como está no momento. E foi um palco de debate. Infelizmente, o nível de debate ali no Facebook cheira, né, sem querer menosprezar o intelectual de ninguém, mas eu não me meto numa discussão daquela, porque primeiro eu não tenho tempo para ficar debatendo em Facebook. E ainda mais para escutar tanta groselha que a gente escuta de pessoas que não têm o mínimo de conhecimento. Eu te garanto, senhor presidente, que a gente tem problemas mais sérios do que aquele que foi ali. De ter descartado aquele resto de vegetação ali, naquele espaço que quero parabenizar o nosso colega Bito. Realmente a gente precisa saber de quem que é a responsabilidade daquele espaço, se é da iniciativa privada, se é do setor público. A gente precisa dar vida para aquele espaço. A gente teve festas memoráveis, rodeios, a gente tem uma história ali naquele lugar e infelizmente se encontra naquela situação. Então, parabenizo o vereador pelo requerimento, faço questão de depois ter conhecimento da resposta para saber como poder contribuir para conseguir melhorar, né? Não só ficar apontando dele, mas de repente a gente possa contribuir para conseguir desenvolver algo lá que realmente traga benefícios à população. Mas a questão do lixo é hipocrisia ou falta de conhecimento. Falar de Itariri hoje não é exemplo para todo o Vale do Ribeira. Ou é falta de conhecimento ou é hipocrisia. Garanto, senhor presidente, temos problemas para resolver, sim. Até em relação a ferramentas de trabalho, estrutura com caminhão, coisas desse tipo. Mas não é do jeito que estava sendo colocado lá no Facebook, como foi colocado aqui nesse debate. Era só essa a contribuição que eu queria dar, senhor presidente. Obrigado. Eu solicito a vereadora Beatriz que ocupe a presidência para poder discutir o requerimento.
Senhora Presidente, posso só fazer uma adendo para completar a minha fala? Me trouxeram aqui a informação. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é a Lei 12.305/2010. Foi a partir dessa data que foi regulamentada a questão de resíduos no nosso país. Qualquer conversa antes é papo furado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Carlos Rocha. Senhor presidente, eu queria, até para mim ocupar isso já para ter mais liberdade de discutir esse requerimento muito importante e tentar trazer à baila aqui algumas discussões, né? Sem querer, sem ofensa, apenas passando a minha visão aqui a respeito dessa questão do lixo. Hoje, quando se fala que o lixo é nota 10, se deve muito aos vereadores que votaram contra aquela lei. Porque em todas as reuniões feitas, até a audiência pública, o executivo, através do prefeito municipal, era muito claro em dizer que não havia outra solução para o lixo senão o transbordo. Que a população teria que pagar essa conta. Eu estou louco, não participei disso. Né? Então, assim, a única solução era essa. E teve até pressão de setores votados, senão não ia ter onde colocar o lixo, aquela questão toda. Resumindo, não foi aprovada pela Câmara e achou a solução do problema. O lixo é nota 10. É nota 10, não tinha solução. Mas se não tivesse solução, quem ia pagar a conta era a população. Até então. Em alguns casos, ia praticamente dobrar o valor do IPTU em algumas situações, pelas contas, a grosso modo, que foram feitas na época. Né? E até então se dizia que não havia outra solução senão o transbordo. Conseguimos regularizar a nota 10, temos que continuar pensando lá na frente. Esse lixão não vai ser eterno. Ele tem a sua vida útil. Já teria que ter naquela época, trabalhado a questão da reciclagem, da coleta seletiva. Entendeu? Para aproveitar aquele clamor da população em torno desse tema e começar esse trabalho, porque esse lixão não tem a vida eterna. Ele não vai ser nota 10 a vida toda, ele tem o seu tempo. Aí eu pergunto, já foi feito um estudo para a implantação de um novo lixão? Para daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Esse é começo de trabalho para mim. Isso é que se dá continuidade. Né? Você só dá continuidade em coisa que foi começada. Coisas que não foi começada não tem como dar continuidade. Nós estamos com a cascalheira liberada meia boca, até a informação que a gente tem. Está fazendo um trabalho lá só de limpeza. Quando acabar aquilo ali, nós já estamos agilizando a próxima cascalheira. Vai ter continuidade, nós vamos ter cascalho do ano que vem para o outro, daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Esse é o trabalho que se dá continuidade. A continuidade de trabalho é isso, para mim é isso. Se eu pensar a cidade a longo prazo, independente de quem estiver sentado ali, e quem estiver sentado aqui na Câmara, a gente tem que estudar a cidade para a cidade. Senão fica muito prático. Aí quando se fala em continuidade sem ter nada começado, eu sinceramente não consigo entender. Cansamos de discutir aqui o problema da questão do turismo. Ninguém visita a cidade feia. A verdade é essa. O cara entra na cidade, se depara, pode ser com um monte de galho, um monte de pneu, já causa má impressão. Aí qual é a destinação que vai se dar para aquele problema? Vai carregar ele novamente no caminhão e jogar em outro lugar? Vai ficar daquela maneira ali mesmo? Ou vai esperar secar para tocar fogo? Né? Então, são situações que precisam ser claras. Se for carregar ali e levar para outro lugar, sinceramente eu acho, perdão da palavra, polícia, porque você está fazendo dois trabalhos. Você está colocando ali, você vai carregar, tirar e levar para outro lugar. Então, e a população, ela tem que ter uma resposta. Né? E via de regra, cai na Câmara. Na publicação no Facebook, todos culparam os vereadores. Como o vereador tivesse o poder de pegar o caminhão e mandar, vai lá e despeja ali. Né? E não é culpa nossa. Vários vereadores aqui alertaram o problema.
poder. Essa questão de administração foge do trabalho do vereador. Isso aí é trabalho corriqueiro. É corriqueiro. Onde vai pôr o lixo? Cortou o galho, vai jogar onde? Entendeu? Eu, para mim, na minha humilde opinião, eu tenho que ser levado diretamente no lixão. Na minha humilde opinião. Agora, se o executivo vai fazer outra coisa, a gente tem que respeitar. Mas se fosse eu me mandava direcionar diretamente aonde que é o lixão, no lugar que tem que ser colocado. Então, assim, são algumas situações que elas não podem ser analisadas friamente. Hoje, legal, nós fechamos a nota 10, beleza. Tranquilo, você recebe o ouro de uma coisa que você não estava pensando. Se você estivesse pensando, você não tentaria colocar mais uma taxa para a população pagar. Ou eu estou errado, será? Entendeu? Então, assim, é o meu pensamento, assim, eu acho importante a ferramenta dessa discussão, desse requerimento, justamente para isso. Né? E essa carta de pagamento a gente discute com respeito, é isso que eu acho importante. Quando a gente acaba discutindo, de repente abre uma luz. Eu acho que a verdade ela tem que ser estabelecida, ela tem que, em algum momento, aparecer. Senão fica muito fácil. Eu faço uma situação aqui, ele põe lá na frente, eu dou uma outra versão do negócio, porra, legal, beleza. E nós aqui que se desgastamos botando contra e preocupado com a questão do lixo, o que vamos fazer, a gente acaba passando por. Né? Então, senhor presidente, é uma questão que eu gostaria de ter posto. Eu queria sentar aqui para ter justamente essa liberdade de discutir. E também eu sou dono da verdade, está aí para discutir e tentar o que é melhor para o município. Só fico preocupado com a questão, nós estamos discutindo a questão do turismo há muito tempo, então nós temos que ter cuidado com tudo que a gente faz no município. E um simples fato de você entrar na cidade e encontrar um monte de coisa ali, denigra a imagem do município. Já não pega legal. E é uma coisa que, no meu modo de ver, é necessário. Já poderia ter sido encaminhado de outro local mais adequado para aquela situação ali. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Eu quero discussão, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Josimar da Silva. Quero parabenizar as palavras do nobre vereador Carlos Rocha, muito bem colocadas, como sempre. Também não poderia fazer um adendo em cima da fala dele. Tá? Há uns anos atrás, né, na época que fizeram audiência pública para colocar a taxa de lixo aqui na cidade, eu já havia me posicionado contra desde o princípio. Eu participei da audiência pública, inclusive até questionei algumas das situações, postei uma situação comparando Itariri com Curitiba, foi meio que motivo de chacota, outras pessoas me usaram falas erradas, né, que não perceberam qual era o intuito da minha colocação no momento. E o prefeito veio me questionar, né, a respeito de ter colocado aquele post no Face, né, porque lá em Curitiba se cobrava-se um valor e ele estava querendo cobrar um terço do valor aqui, e eu me posicionei para ele dizendo que os benefícios que Curitiba oferece para o cidadão. Eu fui lá conhecer o programa Lixo Não Lixo, tá? Isso no mandato passado. Em cima do conhecimento que eu tive lá, eu fui atrás de emendas, trouxe um caminhão para a coleta do lixo seletivo, que hoje está sendo usado para outros fins. Então, assim, a minha parte em relação ao lixo, eu estou tentando fazer enquanto vereador e também enquanto pessoa. Eu não jogo nada no chão. Né? Chego em casa, assim, eu costumo chiclete, mascar chiclete, bala, os papéis estão todos no meu bolso. E quando eu coloquei essa situação, né, fui parabenizar a vereadora Milena a respeito a Milena não, do Felipe, que colocou esse requerimento, eu vim para chamar essa situação mesmo. Por quê? Porque às vezes a população acha que a gente não enxerga, porque a coisa está acontecendo no centro da cidade, né? E quando a gente vai colocar, até lembrando uma fala do próprio vereador Rafael Pironi mesmo falou para mim na época, a utopia da sua parte, comparar Itariri com Curitiba. Que, foi essa fala que ele falou para mim. Porque Curitiba é uma cidade muito grande, Itariri é uma cidade pequena. Quem vai me dizer que Curitiba não foi uma cidade pequena lá atrás?
Passou a ser uma cidade grande porque tinha uma pessoa ou várias pessoas que durante todo esse tempo governou a cidade e pensou grande. Agora, se nós tivermos uma cidade que é pequena, tem as suas, né, particularidades e tal, mas se não pensarmos grandes, a gente não chega no grande. A gente vai pensar no pequeno, vai ficar só no menor ainda, entendeu? E o Nobre falou que ali tinha uns galhos e tal. Não tinha galhos, gente. Ali tinha pneu, todo mundo viu. Quem quisesse ir lá estava vendo. O Carlos Rocha colocou muito bem colocado. É 2 trabalhos. Quem não faz direito faz 2 vezes. Não adianta pegar o lixo dali, jogar ali, porque talvez a precisa do caminhão para ir atender um outro bairro daqui a um momento, ou daqui a um dia, e não tem esse tempo hábil. É só se organizar com aquele pouco que a gente tem. Se organizar, fazer uma rotina, um itinerário. Não um vereador, um morador, um empresário vai pedir esse itinerário ser interrompido. Que eu já vi isso acontecer. Né? Às vezes a máquina está lá no bairro, vai e corta a cidade todinha para atender em outro bairro e não terminou o primeiro bairro onde ela estava. Mais uma vez, vai ficar mais caro o caldo do que o peixe, porque ficar transportando de lá para cá, é gasto de gasolina, falta de dinâmica no trabalho e a coisa não funciona. Lixo não, já que o lixo está lá, nota 10, vamos continuar usando o lixo bem contado pelo cartório. Aquele lixo tem data e hora para ser vencido. Já tem que então, começar a pensar. Aqueles que estão pensando, principalmente aqueles que estão pensando em eleição, ou em eleição, já tem que estar pensando alguma coisa. Porque daqui a pouco o bichinho vai ter vida, o lixão vai ter da vida dele, vai ter que arrumar outro. E outra, lembrando bem, tem que colocar, essa parte do lixão ter entrado lá, teve uma pressão do poder público acima da gente, né? Não em âmbito municipal, que a multa ia ser muito cara, mas também teve um acendimento de uma chama aqui dentro dessa casa, através da vereadora Milena, que ela entrou com esse requerimento. Então vamos dar acesso ao que é do César. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Só para dar uma complementada, todo mundo sabe que é a função do legislativo e do executivo, né? Nesse caso específico, todos criticando os vereadores. Eu não vi ninguém do executivo postar lá e assumindo a responsabilidade. Às vezes a gente fica bravo por conta disso. Olha, foi eu que coloquei lá por causa disso. Vou te retirar lá. Uma explicação ali rapidinho. Enquanto isso, os vereadores aqui, de uma maneira geral, tanto nós todos aqui, né? Somos massacrados por uma situação que nem sequer depende da gente. A gente não pode ficar atrás do caminhão dizendo onde ele vai jogar ou deixar de jogar. Então, acho que numa situação específica dessa, acho que caberia alguém ali, rapidamente, dar uma explicação, para o negócio não aumentar. Né? Olha, foi colocado ali por conta disso, mês que vem a gente vai tirar, mata o problema. Mas enquanto alguém estiver assumindo a responsabilidade, estiver sendo culpado, todo mundo fica quietinho, né? E aí os vereadores, aliás, nessa casa, fazendo um excelente trabalho, acaba pagando o preço por uma coisa que não compete a nós. Nem não foge muito do nosso controle. O que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo agora, discutir, mandar o requerimento, perguntar. Bem sinceramente, não adianta nada, porque já está lá o problema, já está lá a discussão, já foi feito o barulho todo. Eu acho que num caso desse, caberia alguém ali, o executivo ali, já rapidamente dar explicação. Olha, foi colocado ali por conta disso, isenta os vereadores de uma responsabilidade que realmente não é nossa e acabam imputando a gente uma culpa que não, e mostra um trabalho que a Câmara, de uma maneira geral, está fazendo. Só isso, e prometo que não vou... Continue a discussão. Fica a discussão, presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Brito. Que bom essa arma que a gente tem para fazer uma discussão de bom nível e saudável aqui. Mas vocês viram quantas dúvidas tem. Por isso que eu fiz o requerimento de quem é a concessão da área, presidente, para que a gente possa saber quem a gente cobra. Como é que a gente vai cobrar? A prefeitura a gente pode cobrar no quesito de fiscalização. Como é que a gente vai cobrar diretamente se não é ela, se não é dela a concessão? Então, o primeiro passo é saber de quem é, porque aí a gente cobra, a prefeitura cobra o proprietário. Esse é o primeiro passo. E como foi falado aqui por alguns vereadores, que muitas vezes o prefeito ele não fica sabendo, e eu acredito que não mesmo também, é um dos motivos do requerimento, para que ele tome ciência e tome providência de quem é o culpado. A respeito da taxa do lixo, eu fui um dos que bati de frente e votei contra, não concordo mesmo. Só que eu tive lá, o ano passado, em 2018, fiz um vídeo ao vivo lá,
parabenizando o prefeito, mas as coisas boas minhas não chegam para ele. Parabenizando e agradecendo por ter resolvido o problema do lixão, que hoje é nota 8.3 e o ano passado, 2018, foi nota 9. Está nota 10 perto do que era. Em 2017 também estive na FUNASA, no coordenador, no superintendente da FUNASA de São Paulo, correndo atrás de caminhão de lixo. Que eu conversei com o prefeito, ele falou que com mais um caminhão de lixo, inclusive ele está até pesquisando preços aí, para tentar comprar um, ele falou que supriria outras demandas da cidade toda. Em 2018 tive novamente, trocou o governador, trocou o superintendente de São Paulo, nem assumiu, eu fui a Brasília, conversei com o presidente interino da FUNASA, muito difícil falar com ele, consegui falar, protocolei ofício, então eu bati de frente lá, mas estou correndo atrás para ajudar. E com a resposta de um requerimento desse vindo, a gente sabe onde cobrar. E participar com ideias, a intenção não é apontar, não é nada disso, é participar com ideias. Então, o recinto do rodeio ali dá para ser aproveitado por muita coisa. Hoje a gente tem um departamento de esporte e lazer, que não existe lazer nenhum na cidade, o lazer é zero. Então, fica até como sugestão que se aproveite o espaço lá para se trazer algum tipo de lazer que não gere tanto custo para o cofre público e que a gente seja ouvido, porque não existe diálogo. Para quem acha que tem, não tem diálogo do prefeito municipal com alguns vereadores. E quando tem, pelo nível da Câmara, todos aqui têm condições de participar com alguma ideia e ajudá-lo a administrar a cidade, que não é fácil. Obrigado, presidente. Só para completar aqui um pouquinho, algumas pessoas já até comentaram comigo na rua que no momento em que os munícipes começarem a citar o nome do diretor de departamento em relação aos problemas, as coisas vão mudar um pouco mais de caminho, de rumo. Porque fica só vereador, como se o vereador guiasse o caminhão, como Vossa Excelência falou. Então eu também acho possível que a partir do momento que falar assim, olha, tal diretor, o que estava acontecendo em tal lugar, em tal hora, e ele vê, ele vai sentir o peso que nós sentimos aqui. E eu solicito ao nobre vereador que tome o seu lugar de dentro. Jorge, só para complementar, até uma informação, eu acho que fresca para alguns aqui. Nós estamos com um problema, é um assunto que puxa outro relacionado ao lixo, é muito complexo, de uma residência na Laranjal Azeda, que tem 10 pneus, literalmente, 10 pneus com água dentro e tal. Aí foi pedido para a fiscalização empurrou para, não foi pedido por mim, pelo próprio município, empurrou para a vigilância devolveu e aí ficou. E agora eu achei até legal, agora qualquer reclamação referente à vigilância ou fiscalização, tem que ir ali na Renata e fazer um processinho, eu acho legal isso aí, que aí fica, não é nada pago, você vai lá e faz a reclamação referente à vigilância, a Renata, o Thiago, eles fazem, montam um processo, despacha para o departamento certo e você tem alguma coisa documentada e numerada para você poder estar cobrando depois. Eu achei isso aí bem legal também. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, coloco em votação. Você vai usar com a palavra a vereadora Milene da Massa. Só queria completar aqui sobre o lixão, que realmente eu fico super feliz porque aqui a casa foi com requerimento meu de 13 de 2017, considerando a definição dos resíduos trazidas na Lei 12.305/2010, em seu artigo 13, as linhas A, B e C. Aí, do texto que foi colocado, eu coloquei assim: visando atender à atual política nacional de resíduos sólidos, instituída através de Lei Federal 12.305/2010, e ao mesmo tempo nos anteciparmos as fiscalizações oriundas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assim como no sentido de evitarmos que sejam apuradas eventuais irregularidades ou discrepâncias em relação à legislação em vigor. Veja a necessidade de levantarmos todas as possibilidades que são abrangidas por essa lei. Então, assim, fico super feliz sabendo pela nota. Somente isso. Obrigada. Alguém mais vai discutir o requerimento? Não? Encerrada a discussão, coloco em votação o requerimento número 103 de 2019, de autoria do vereador Marcelo Brito. Os vereadores que aprovam ficam como estão, os que não aprovam ficam de pé.
Declara aprovado por unanimidade o requerimento número 103 de 2019 de autoria do vereador Marcelo Brito. Requerimento número 104 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem Vossa Excelência ouvir da casa que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri, Dinamérico Gonçalves Peroni, para que informe essa casa de leis qual foi a data da realização do último concurso onde o cargo de agente comunitário de saúde figurava como uma das vagas a serem preenchidas em nosso município, bem como informar qual a data prevista para que o novo concurso para o referido cargo seja realizado. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 2 de outubro de 2019, e autor, vereador Marcelo Brito. Coloco em discussão o requerimento número 104 de 2019, de autoria do vereador Marcelo Brito. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam fiquem como estão, os que não aprovam fiquem de pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 104 de 2019 do vereador Marcelo Brito. Eu consulto o plenário se as indicações serão dispensadas douturas e encaminhadas pelo Executivo. De acordo com o plenário, as indicações serão encaminhadas conforme solicitado. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das moções. Moção número 010 de 2019. Senhor presidente, apresento à mesa diretora, dispensando as formalidades regimentais e ouvindo do outro plenário, a presente moção com votos de congratulações ao excelentíssimo senhor cônsul general da República da África do Sul, Malose Williams Mugali, pela célebre e memorável visita à Câmara Municipal de Itariri, ocorrida no dia 26 de setembro de 2019, ocasião em que possibilitou o estreitamento de laços de amizade, bagagens culturais e valores entre os cidadãos itaririenses e povo sul-africano. Que seja oficiado ou homenageado dando ciência desta. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 27 de setembro de 2019, autor vereador Carlos Rocha Ribeiro e vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloco em discussão a moção número 10 de 2019, de autoria dos vereadores Carlos Rocha Ribeiro e Josimar da Silva Teixeira. Fugiu um pouco do regimento, rapidamente. Nós tivemos a visita aqui do cônsul da África do Sul, e muito agradeceu essa casa, uma simpatia de pessoa, tanto ele quanto a comitiva todinha. Ficaram muito empolgados com o município e a receptividade que tiveram na Câmara Municipal, especialmente. O cônsul sentou na mesa aqui, tiraram fotos, bem empolgados, e até agradecer ao vereador Josimar aí, que foi o responsável por ter trazido o cônsul aqui na nossa cidade, e especialmente aqui na Câmara Municipal. Vereador, de coração, eu agradeço por ter participado de uma pessoa tão simples. O cônsul é a maior pessoa na África do Sul aqui no Brasil, o maior representante. Então eu tive muita honra e prazer de recepcioná-lo junto com a vossa senhoria e o vereador Sérgio aqui nessa casa. Essa moção encaminhar para ele, para mostrar todo o afeto que nós temos por ele lá. Eu peço o voto dos senhores vereadores para que a moção seja aprovada. Senhor presidente, requer a discussão? Olá, vereador Rafael. Senhor presidente, só para esclarecer, infelizmente eu não consegui participar dessa cerimônia. Realmente foi um azar pessoal não ter conseguido conhecer. Foi que nem você disse, pelo tamanho da representatividade de um cônsul. Então a gente receber eles na nossa cidade é realmente um motivo de muito prestígio, de muita felicidade. Eu realmente não estava na cidade, por isso não consegui comparecer, mas já parabenizo pela moção. Eu tenho certeza que todos aqui na casa vão voltar com a maior satisfação favoravelmente. Obrigado. Para justificar, a vinda dele aqui foi de maneira muito rápida. A princípio ele não queria, depois ele queria,
dia e acabou de última hora e acabou dando certo. O dia passou aqui rapidamente, mas os vereadores foram bem representados aqui pelo vereador Sérgio Quian e o vereador Josimar, que estavam presentes aqui. A gente sabe que no momento ali todos não poderiam estar presentes. Senhor presidente, você consegue uma parte em cima dessa? Totalmente. Então, a princípio gostaria de agradecer a Brígida, a Imaculada, né, que são as pessoas que já vêm lutando há muito tempo, entre outras pessoas, né, já vem lutando há muito tempo pelas culturas, pelos povos indígenas, aqui tanto do bairro do Oliveira como da Baixada Santista, e através da Brígida, ela pediu que eu pudesse trazer o cônsul aqui na nossa cidade. Eu achei que é sempre uma boa ideia trazer uma pessoa do alto escalão para conhecer a nossa realidade. Isso, a meu ver, enobrece a nossa cidade. E no dia a gente teve um grande privilégio da simpatia dele, né? Iria vir 3 cônsuls, na verdade. Ia vir o cônsul do Egito e o cônsul do... Me faltou a memória. Né? E aí os outros 2 não conseguiram vir por motivos de agenda, né? De última hora, mas o cônsul da África do Sul veio. E para mim foi, além de tudo, um orgulho ter uma pessoa, né, da origem de um país tão pobre e sendo recebido pelo presidente dessa casa, também foi recebido pelo prefeito, participou de um evento na Casa da Cultura, e também assim, teve parte nisso, organizou bastante, então queria também parabenizar a Nancy e agradecer ao presidente que abriu as portas da casa, né, que aqui é a Casa do Povo, mas precisamos sempre bater na porta do presidente para cumprir as diretrizes aqui. Então, para mim foi um grande privilégio, presidente, sempre que puder, antes eu vou estar, enquanto Vossa Excelência estiver à frente do cargo de presidência, eu vou estar te consultando. E muito obrigado também por ter atendido. Continue em discussão. Continua. Esperar a vereadora que teve que dar uma saída rápida ali. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Vereadora Milene Damasceno. Vereadora Luiz Antônio Batista. Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Vereador Rafael Gustavo Peroni. Favorável, senhor presidente. Vereador Maurício José Maria. Favorável. Vereador Ayrton França dos Santos. Favorável. Vereador Sérgio Hideki Quian. Favorável, senhor. Vereador Marcelo Brito. Favorável. Declaro aprovado por unanimidade a moção número 010 de 2019. Moção número 011 de 2019. Senhor presidente, apresenta a mesa diretora, dispensando as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a presente moção com os votos de congratulações ao Igor Senhor, presidente da Convita, Associação de Convivência dos Idosos de Itariri, Edmundo Ferreira de Araújo Júnior, pelos relevantes e exemplares trabalhos levados a efeito no cuidado e acolhimento dos idosos no nosso município, especialmente pelo profissionalismo e humildade aos que mais precisam, que seja oficiado ao homenageado Câmara de Ciência desta. Plenário, vereador Henrique Monteiro, em 2 de outubro de 2019, autor, vereador Carlos Rocha Ribeiro. Coloco em discussão a moção número 011 de 2019, de autoria do vereador Carlos Rocha Ribeiro. Eu vou discutir. Ontem nós tivemos uma cerimônia aqui muito bacana aqui. É sabido por todos a minha falta de habilidade com oratória e acabei, numa
uma falha muito grande. Deixa eu citar o Ferreira aqui, que tanto o trabalho tão bonito que ele faz na Convita. Um trabalho voluntário, ele deixa de fazer as coisas pessoais ali para estar envolvido ali com a Convita e acaba sendo esteio ali para aquela associação ainda se manter em atividade, dentro de outros colaboradores que a gente sabe que tem, mas a gente sabe que ele tem um trabalho fundamental ali com a sua insistência ali de estar na frente. E realmente quem já esteve à frente de alguma associação aí sabe o quão trabalhoso que é. E ontem, por um lapso aí, eu esqueci de citá-lo, e essa moção aqui vai primeiramente para reparar essa falha minha e fazer uma justa homenagem pelo seu trabalho ali à frente daquela associação. Então, eu peço o voto dos senhores vereadores, que eu acho que todos estão de acordo, para essa justa homenagem a ele. Senhor presidente, o senhor permite uma parte da sua fala? Com certeza. Pode falar, vereador Rafael Peroni. Senhor presidente, antes de mais nada, eu queria parabenizar pelo evento acontecido aqui ontem na Câmara. Realmente foi uma tarde maravilhosa. Se eu tiver errado, foi a primeira Câmara idosa simbólica, alguma coisa assim, né, presidente? Como? Sim. Foi realmente emocionante ver os senhores e as senhorinhas tendo, né, a noção de como funcionam os trabalhos, muitos nervosos, sem saber como agir, todos muito simpáticos, muito gentis. Foi realmente muito bacana, então parabenizo pela iniciativa. Queria fazer uma ressalva também. Na minha fala, eu perdi a oportunidade de parabenizar a doutora Renata também, que fez uma excelente palestra, pontuando coisas importantes sobre o direito do idoso, explicando coisas realmente que fazem a diferença no cotidiano, né, da vida dos nossos senhores e senhoras de Itariri. Então eu acho que realmente foi muito gratificante ter participado desse ato, foi muito bacana. Continua a discussão? A discussão. Falar, vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, eu acredito que Vossa Excelência deve ter passado aos presentes o motivo da minha ausência ontem no evento, mas até porque eu pedi para Vossa Excelência, mas acredito que seja mais uma gafe, né? Mas eu quero aproveitar a oportunidade de parabenizá-lo também, porque eu vim, né, estava longe, mas estava acompanhando aí pelas redes sociais. Foi um evento de grande valia. Tem deles que estavam, alguns eu consegui conversar hoje, tem deles que estavam nervosos como se tivessem ido para a escola pela primeira vez. Então, assim, isso traz vida, né, para a pessoa, isso rejuvenesce, mostra que o coração está batendo, que, enfim, que a gente tem que aproveitar ao máximo da melhor idade aí. E a melhor idade de hoje não é a mesma, digamos, velhice do passado. Hoje a pessoa está com 60, 70, 80 anos, está vendendo vitalidade. E foi um acerto da sua parte pensar, e juntamente com algumas outras pessoas que também não posso deixar de parabenizar, que foi sua retaguarda ali, doutora Renata, a parte administrativa dessa casa, os colaboradores no geral. Mas ontem, infelizmente, eu não pude vir, porque eu estava esperando uma consulta já há uns 3, 4 meses, e a minha consulta saiu justamente no mesmo lugar. Eu sei que Vossa Excelência acabou esquecendo, mas fica aqui o registro, o porquê da minha ausência. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Só para fazer assim, o presidente nunca erra, né? Não sei se vocês sabem disso. O presidente nunca erra. Eu fui desestabilizado emocionalmente pelo mestre de cerimônias, que me chamou de Renato Rocha Ribeiro. E, na verdade, a culpa foi dele. Então eu acabei esquecendo, além de esquecer o Ferreira, que era da Convita, e eu acabei esquecendo de justificar a ausência do vereador, da vereadora Milene e do vereador que me pediu também. Então,
Então, na verdade, eu queria falar o culpado, que eu sempre seguro, mas não tem jeito. O culpado foi o meu inicio aqui. Assume. Porque o presidente nunca era, então fica aqui a justificativa. Então, brincadeiras à parte, eu me desculpo realmente que é uma falta de habilidade. Com a oratória, ela seja isso. Então, a gente acabou esquecendo, não foi pela maldade, e sim pelo esquecimento também. Então, eu já peço desculpas aí por esse lapso aí. Tranquilo? Encerrando a discussão, coloco em votação. O vereador Luiz Antônio Franco Alexandre. Vereadora Milene Damasceno. Vereadora Luiz Antônio Batista. Vereador Josimar da Silva Teixeira. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Vereador Rafael Gustavo Peroni. Favorável, senhor presidente. Vereador Maurício José Marinho. Favorável. Vereador Ayrton França dos Santos. Favorável, senhor presidente. Vereador Sérgio Ritec Quian. Favorável. E vereador Marcelo Brito. Favorável. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 011 de 2019, de autoria do vereador Carlos Rocha Ribeiro. Mais conhecido como Renato Rocha Ribeiro. Os vereadores que farão uso da tribuna, vereadora Luiz de Antônio Batista. Senhor presidente, em nome dos vereadores por presente, mais uma vez meu boa noite. Quero também parabenizar o presidente da casa pela sessão em homenagem aí também ao Dia dos Idosos, né? Foi dia 1º agora desse mês, e realmente foi uma sessão marcante, onde a gente pôde observar no semblante de cada idoso, de cada idosa, a alegria em poder estar aqui como vereador de um dia, mas discutindo matérias importantíssimas, né? Todas as matérias pertinentes, matérias essas que já foram discutidas nessa casa. Então, realmente, conversei com alguns também, vai ser um dia marcante para a vida toda. Aproveitando o ensejo, foi aprovado aqui nessa Casa de Leis o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Inserção Social do Idoso e dá outras providências, no qual agradeço todos os novos vereadores, e foi sancionado pelo prefeito, né? É uma lei, agora a lei número 2046/2019, de autoria do novo vereador Aloysio, professor Aloysio, e é uma lei que vem de encontro, até mesmo Vossa Excelência, né? Uma das nossas conversas acabou colocando a importância dessa lei, que é uma lei municipal, para todos os munícipes, né? Acima de 60 anos de idade. Só como uma situação que eu pensei, até inclusive conversei com alguns idosos e passei essa situação também para o prefeito, existem diversas pessoas na nossa cidade que gostariam de contribuir voluntariamente em alguma área, seja na área da saúde, seja na área da educação. Pessoas essas muitas vezes até foram funcionários municipais e que gostariam de doar ali 2 horinhas, às vezes na semana, ou 3 horas, enfim, dar um acesso a essas pessoas continuarem prestando algum serviço voluntário sem onerar os cofres. Isso, ao meu ver, é muito importante, para essas pessoas se sentirem parte da sociedade, valorizadas, né? Porque eu estou caminhando aí para os 50, né? Não cheguei aos 60 ainda, mas eu já imagino, né, uma pessoa como meu pai, por exemplo, né, que está com 75 anos de idade, que senta no sofá e fica assistindo televisão o dia todo. Garanto aqui que nenhum dos novos bate na política dele, porque ele sabe tudo, política e futebol. Mas eu fico imaginando que é uma pessoa idosa que não tem nenhuma atividade física, né, não tem uma caminhada. Então, essa lei aprovada, ela vem de conta todas essas situações, criar espaços. Eu vejo importantíssima a reivindicação feita pelos idosos da questão da piscina, que seria muito útil, né? E acredito também que o prefeito será um dos próximos passos aí, né? A questão da piscina, que é muito cobrada, inclusive pelos novos vereadores.
para desenvolver trabalhos, né, para os jovens, para as crianças, para os idosos. E uma pessoa idosa, saudável, fisicamente e mentalmente, gasta-se menos com a saúde. Isso é comprovado. Então esse projeto, né, graças a Deus, como eu disse e volto a repetir, com a aprovação de todos os nobres, é porque eu acho que eu sempre friso que trabalho individual não chega a lugar nenhum. Então não adianta chegar aqui e falar eu, né? Mais bonito falar nós. Nós estamos trabalhando para melhorar a cidade. Então eu quero também agradecer o prefeito. A outra lei também que foi sancionada, né, do projeto de lei, que institui o Programa Municipal de Prevenção de Incêndios e Situações de risco iminente nas instituições de ensino do município de Itariri. Eu acabei já comentando sobre essa na sessão anterior, sobre, na ocasião, o projeto de lei, né? É uma outra situação que se trabalha na prevenção. Então acho que a gente não pode deixar esperar as coisas acontecer para depois tomar as atitudes. Não vamos prevenir. Como que as crianças devem se portar? Eu que trabalho numa escola, né? E volto a repetir, é um dos locais onde tem mais pessoas, né, presentes, igreja, escola, e as pessoas precisam saber como se portar, né, numa situação de risco, numa situação de incêndio, que pode acontecer até nessa casa. Às vezes um fio com uma bitola não apropriada, uma sobrecarga do sistema. Então isso é possível acontecer. Então a gente precisa estar preparado e saber como agir nas situações. Então com essa intenção sempre de procurar trazer melhorias do coletivo, né? A gente muitas vezes é cobrado no individual, né? Muito no individual. Aquele vereador não é bom porque não fez nada para mim, né? Então eu penso muito no coletivo. Então a gente tem que procurar ações onde o coletivo sai ganhando. E eu tenho certeza absoluta que essa Casa de Leis tem desenvolvido um excelente trabalho, né? Com buscando emendas, trazendo cursos, né, para os jovens, enfim, todos têm contribuído. Isso é muito importante, né? A gente debate, a Milene até brincou comigo aqui agora há pouco, né, vereadora? Você ficou tão bravo com o requerimento que me trouxe nem um cafezinho. Não, eu não tenho essa coisa, né, dentro do coração. Eu acho que o debate é saudável. O nobre vereador, presidente da casa, Carlos Rocha, deu o ponto de vista dele. Então isso é importante, a gente respeitar a opinião de cada um. Para fechar o meu discurso, realmente assim, a gente sabe quanto é árduo esse trabalho, né, de ser vereador, de representar a população, agrada uns, desagrada outros. Isso é normal da vida da gente, né? Muitas vezes a gente desagrada pessoas que a gente nem fez nada para ele, né? Então isso é normal. Então, mas dentro dessa linha, eu tenho, assim, eu estou muito feliz mesmo com o mandato, né? Eu posso sair, de repente, se eu for, né, de repente, pré-candidato futuro aí, não ser eleito, isso não tem problema nenhum. O importante é a gente olhar para trás e falar, eu pude contribuir com a minha cidade, né? Então, diante disso, eu publiquei hoje nas redes sociais. Eu publico sempre que eu posto nas redes sociais, mas não vejo como único canal, né? Porque rede social tem mais gente para criticar do que para elogiar o seu trabalho. E sempre são as mesmas pessoas ali. Tem 100 pessoas, eu nunca vi ninguém conseguir passar de 200 postagens, inclusive até o Facebook ele usa uma ferramenta que ele não deixa. Então, se você quer ter muita visibilidade, paga. O link patrocinado todo mundo vai ver. Então, existem pessoas ali que contribuem, mas a maioria, infelizmente, não contribui em nada, né? Muitas vezes entra no pessoal, denigra a sua imagem, né? Não tem aquele debate saudável. Então, em algumas situações eu entro, né, para poder conversar, em outras faço de conta que não vi, porque não agrega muita coisa, né? Eu acho que o importante é a gente mostrar o resultado. Quem está interessado pela cidade sabe o que cada vereador faz, sabe o trabalho de cada um. Isso é importante. Não ficar lá no Facebook fazendo, às vezes, fofoca, inverdades. Colocar até numa ocasião aí, se vocês recordam, que ia ser votado numa das ocasiões o aumento salarial aqui na casa. Não sei de onde saiu aquela brilhante ideia. Então tem pessoas que não, né, jogam informação. Então eu publiquei que, graças também aí ao empenho do prefeito, né, que participou em algumas reuniões, o vereador Maurício, nós participamos, né, logo ali. O vereador Maurício veio um pouco depois, mas eu acho assim, quando eu assumi o compromisso com o vereador na época da eleição, né, de fazer um trabalho com um determinado candidato, infelizmente não obteve sucesso. Isso sinto muito, que a nossa região, nosso município perde muito, que é o deputado federal Papa, mas que honrou um compromisso. Na ocasião ele
ele nos disse que ia encaminhar uma emenda para aquisição de uma UTI móvel completa, mas infelizmente não deu mais. Como Deus é bom, né? Nos abençoou aí com a emenda de R$ 196.440. Eu tive essa informação fresquinha hoje, estava na prefeitura com o nome vereador Rafael, e a funcionária Luana me trouxe a planilha. Então a emenda de R$ 196.440 do ex-deputado federal João Paulo Papa, no qual eu agradeço. Tem residência aqui ali no Jardim Primavera, aqui no bairro, próximo bairro de Raposo Tavares. E dentre esses equipamentos na planilha que me foi apresentada, será adquirido o gerador de energia. Tenho certeza absoluta que o nobre vereador Ayrton França não vai ficar chateado por isso, porque é uma conquista que ele também faz parte, que ele batalhou também por essa conquista do município. E ele está bem tranquilo, porque foi o vereador que mais trouxe emenda para a nossa cidade. Então, na época da campanha, Vossa Excelência deixa eu usar um pouco das suas emendas para me fazer a campanha. Brincadeiras à parte, como diz o nobre vereador Carlos Rocha. Então, o gerador de energia, mais ou menos aí no valor de R$ 68 mil, né? Tem ali aquisição de cadeira de rodas, cama hospitalar, medidor de pressão, que até aprendi o nome, que acredito que a nova vereadora Milene conhece muito bem, é o esfigmo manômetro, é isso mesmo? Isso, e esse estetoscópio, dentre outros, né? Então, o nobre vereador Maurício fez parte, né, dessa conquista, porque a gente assumiu o compromisso juntos, né? E eu sempre costumo dizer que quando a gente assume um compromisso, não se pode passar a perna em ninguém, né? Tem que ser homem, tem que ser honesto, porque muitas vezes a gente desagrada o homem, mas não pode desagradar Deus, né? Então, quando a gente é correto, coisas melhores virão. Então, eu só tenho a agradecer, porque é um mandato que realmente, com muita dificuldade, né? Eu estou sem deputado nenhum, nem federal, nem estadual, mas Deus está colocando pessoas boas no nosso caminho, né? Eu já estou ali em conversa com o nobre vereador Rafael, que a gente costuma fazer algum trabalho junto, e já alinhando aí outros deputados com possibilidades de algumas conquistas para o município, né? Nós não vamos declarar, porque a gente costuma sempre falar quando a situação já está resolvida. Não adianta passar uma situação para a população incerta, né? A gente trabalha com o resultado. Promessa não adianta. Então eu agradeço a oportunidade e também agradeço por fazer parte dessa Câmara de Vereadores que aqui todos os vereadores têm nível, né? Tem nível de conhecimento, têm atitude, buscam as melhorias para o município. Muitos podem não enxergar, mas todos aqui estão de parabéns, sem exceção. Eu agradeço e que eu sempre digo, Deus possa continuar nos abençoando, que nós estamos no caminho certo. Muito obrigado. Senhora Beatriz Nascimento, eu vou fazer uso da tribuna. Senhor presidente, gosto muito de vir na tribuna, não, né? Mas de vez em quando a gente tem que dar uma palmatória também. Eu vim aqui aos colegas para dizer a respeito do serviço de concretagem que o prefeito está fazendo em alguns trechos, em alguns bairros e algumas estradas de Itariri. E a importância desse calçamento, desse concreto nesses trechos, porque para as pessoas que moram nesses bairros, por exemplo, foi feito no Areado, foi feito no Bom Jardim, está sendo feito no sentido Piririca, vai ser feito também próximo ao sítio do Seu Júlio, antigo sítio da Dona Nilza Azevedo, que é um trecho bastante ruim. Logo eles estarão, espero Deus, aqui ao lado da rua, agora me falhou, rua que fica paralela à casa do Seu Satiro, aqui no Paraguai, e mais para frente vai para a igrejinha. São trechos de extrema importância para o nosso município. São trechos que todo ano, e há muitos anos, vem dando problema. Quando chega a época de seca, é aquela calamidade, porque a pedra fica solta e o povo sofre, gente. Não só os moradores, como também os veículos públicos, né? A Kombi, a ambulância, a viatura, e muitas vezes a Kombi deixa de chegar, deixa de buscar o aluno até o seu local devido por causa desses trechos. Então eu venho acompanhando todos esses trechos, presidente. Ficaram muito bem feitos, teve um ponto só mais ou menos 30 metros,
que teve uma falha. Eu tive o cuidado de comunicar o doutor Roberto, mandei um zap para o prefeito com um relatório, com fotos. Depois os moradores do bairro também me ligaram cobrando. Eu falei a eles que eles também tinham que cobrar para reforçar o meu pedido, porque, como citou ali ontem, a senhora Diana Dias, que estava sentada ali na mesa onde está o vereador Quinho, como vereadora parlamentar do idoso, ela disse: o prefeito faz, o Estado nos dá as coisas, só que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fiscalizar, nós temos que cobrar. E esses moradores do Bom Jardim ligaram para o doutor Roberto, eu mesma passei o celular dele, e cobraram também esse trecho, mais ou menos uns 30 metros, que houve uma falha. Fora isso, eu venho acompanhando e o serviço está realmente sendo bem feito. Há uns transtornos, porque tem os bananeiros que precisam cortar, ou quando começa a chover muito, para. Mas graças a Deus está caminhando. E eu digo, já questionaram, abençoado Facebook, que por que isso, por que aquilo? Porque, gente, quem mora nos bairros há muitos anos sabe a necessidade desses trechos. E eu ando muito na área rural, apesar das pessoas não colocar isso no Facebook também, porque não acompanha a gente, e eu vejo, eu sei a necessidade, eu sei como essas estradas estavam há 10, 15 anos atrás, e alguns trechos como eles ficaram. Eu até quero dizer, se os senhores tiverem a oportunidade de andar nesses bairros e conferir, o trabalho ficou ótimo. Fora isso, eu quero parabenizar aqui o presidente pela primeira sessão parlamentar dos idosos, que aconteceu aqui ontem. Foi realmente maravilhoso, presidente. Todos estão de parabéns, todos que contribuíram, todos os vereadores presentes. Nós recebemos, sim, de uma forma ou outra, a justificativa pela ausência dos demais, mas realmente, presidente, a sessão foi maravilhosa. E ainda o Rafael brincou comigo aqui, eles se sentiram, vocês precisavam ver, nervosos, como se fosse a primeira posse deles aqui. E sentiram importante, o que é muito importante para a terceira idade, né? Saber que estão vivos, saber que podem colaborar, que podem ainda dar muito deles. E o mais importante disso, presidente, é que o que eles têm a passar para todos nós, e para essa nossa juventude que está chegando aí, é a experiência e o conhecimento que eles têm. Porque é neles que a gente busca conhecimento. Por exemplo, a dona Yolanda, que se encontrava aqui presente, é uma pessoa de muito conhecimento, de uma experiência de longa vida e que pode oferecer muito para todos nós aqui nessa casa, como para os munícipes e principalmente para os nossos alunos que estão chegando aí, saindo do primeiro, segundo, terceiro ano. Era só isso, senhor presidente. Vossa Excelência, permite uma fala? Claro. Vereadora, só para a título de conhecimento mesmo, eu peço até desculpa se eu não estiver passando a informação totalmente correta, mas desde o início do mandato até a presente data já são 16 novos pontos concretados em todo o município, em lugares que realmente o acesso era praticamente impossível, sim, tanto com chuva ou seco. Com chuva não subia, com seco não subia, porque, como a senhora mesmo disse, as pedras não ficavam bem compactadas, os pneus dos veículos patinavam, enfim. Eu posso estar errando, não sei se é 16, 17, alguma coisa assim, mas desde o início do mandato até a presente data são 16 novos pontos concretados e é bom ressaltar tudo com recurso próprio, tudo com dinheiro que o prefeito, de uma maneira ou de outra, consegue investir na cidade. É só a título de conhecimento mesmo. Obrigado pela oportunidade. Sim, nós temos também o Rio Calmo, temos um trecho que foi muito solicitado no primeiro ano de mandato. Eu e a vereadora Milena estivemos no 105, onde os moradores brigavam muito que não conseguia subir com a ambulância para buscar os pacientes lá em cima. É um trecho também que foi resolvido já, e tudo com recurso público, graças a Deus. Era só isso, presidente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Ocupe o lugar.
de palavra essa noite é agradecer às pessoas envolvidas nesse evento, que realmente superou as expectativas, né? A gente imaginava que poderia ter uma repercussão boa e as pessoas... E foi acima do esperado. A gente viu realmente pessoas emocionadas que desempenharam o papel do vereador com muita alegria, né? Querendo realmente fazer esse papel, então atingiu o objetivo. E o mais gostoso foi a interação dos funcionários junto com o projeto, né? Todos compraram a ideia, todos colaboraram, e isso foi mais bacana ainda. Os vereadores também estiveram presentes. Então, assim, houve um trabalho da Câmara como um todo, né? Aqui, minha brincadeira à parte, Ricardo, como mestre de cerimônias, realmente fez um bonito papel, e na recepção o cônsul desenrolou até o inglês. Então nós temos aqui na casa um poliglota e não sabíamos, né? Na verdade escondia o leite esse tempo todo, né? Então agora vamos passar a usá-lo mais ainda, porque isso dá uma dinâmica boa na casa. Isso é legal, a gente não fica mais preocupado em fazer nenhum evento, porque a gente sabe que agora dentro da casa tem pessoas que correspondem muito bem a esse papel. Então, com certeza, mais eventos desse tipo virão aí para que esse espaço seja utilizado para a população. Eu costumo dizer, o mandato não é meu, eu estou dando sequência no mandato que o Quinho começou muito bem feito, e a gente acaba dando sequência nessa questão de deixar a Câmara Municipal um espaço para a população usar. Então foi feito desde o começo algumas melhorias. O Quinho começou a reforma, a pintura, a gente colocou as cortinas. Essa última semana a gente colocou aqui um projetor para que facilite qualquer tipo de evento que tiver aqui, a população pode utilizar, já está tudo instalado. Inclusive dia 7 e 8 vai ter um simpósio da saúde com a educação e a cultura aqui na Câmara. Então esse espaço aqui não é dos vereadores, esse espaço é da população, e a gente está trabalhando nesse sentido, de deixar a casa aqui para que a população realmente use. Então todos os esforços aqui dessa Câmara, aqui de todos os vereadores, é nesse sentido. Em nenhum momento nós pensamos aqui em conforto para vereadores, sim para a população. E acho que está atingindo esse objetivo, porque as pessoas que vêm até a Câmara acabam elogiando a estrutura que a gente está tendo aqui. Isso é muito importante para o município. Então, pessoas que vêm de fora, e às vezes de outras cidades, falam, olha, nas câmaras das cidades a gente não tem a estrutura que vocês têm aqui. E justamente para isso, para que a população use esse espaço com evento, algum tipo de formatura, algo que precisar da Câmara, o dinheiro está sendo aplicado aqui, justamente para isso. Trocamos a luminária também, que dava muito problema. Era muita oscilação, então um gasto desnecessário. E na verdade assim, a gente está fazendo um trabalho e não estamos economizando, né? Não economizar não quer dizer que o dinheiro não está sendo mal aplicado. Muito pelo contrário, nós fechamos o balanço com todas essas obras de infraestrutura. O balanço desse mês foi fechado com um saldo positivo de R$448 mil, com todo o investimento que foi feito na Câmara. Então, às vezes não é questão de economizar, é questão de otimizar o recurso. Então, esse recurso está sendo bem otimizado, uma infraestrutura para a população, e nós estamos aguardando o recurso ainda, que isso é mais importante, né? Então, assim, não está sendo desperdiçado nada, não está sendo feito nada aleatório, não está tendo nenhum gasto desnecessário. Tudo que está sendo gasto é realmente para que a população seja melhor atendida. O vereador vai querer fazer uso da palavra? Vai pedir? Aqui na tribuna? Aqui na presidente, ela tem que pedir para ela. Pensei que o vereador queria uma parte. Então, basicamente é isso. Agradecer a todas as pessoas que se envolveram naquele projeto ali do idoso, e os vereadores, de uma maneira geral, que facilitam a conduzir essa casa. Uma outra situação eu como presidente da Câmara, eu tenho que ser o guardião do regimento. Então, por vezes, até para evitar alguma discussão, a gente tem que invocar o regimento, né, para que seja restabelecida a ordem.
Isso não quer dizer que eu seja dono da casa ou que queira mandar. Simplesmente eu cumpro a minha função, que é prezar pela ordem da casa. Muito obrigado. Faça uso da tribuna, vereador Ayrton França dos Santos, por favor. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, boa noite. Agradecer em nome do ex-vereador tio Rogério Petoledo a presença de todos aí. Senhor presidente, minha fala aqui hoje é rápida, mas é uma fala importante. Essa semana foi uma semana de muitos eventos nessa casa. Quero parabenizar na presença de Vossa Excelência como presidente, parabenizar pela a forma que Vossa Excelência está conduzindo essa casa. Dizer também, senhor presidente, que essa semana também foi uma semana de muita alegria em saber que, mais uma vez, aí a gente está conseguindo, através do deputado Adriano Prado, mais uma verba de R$100 mil para insumos da saúde. Isso é de muita alegria, porque a gente sabe das dificuldades que o município está passando, e cada vez que a gente consegue aí uma verba, parece que é a primeira que está chegando, e a gente fica muito contente, né? A gente agradece aí os colegas que torcem pela gente aí também, e dizer também, senhor presidente, que sobre os concretos que a nova vereadora Beatriz comentou, eu também aguardo com muita ansiedade aquele concreto ali que interliga junto ao condomínio Muniz, que ali foi um pedido meu. Eu aguardo com muita ansiedade aquele concreto ali, aquela obra. E a gente está vendo aí que, muito embora, na minha opinião, esteja demorando um pouco para finalizar esse concreto, mas eu acredito que vai chegar aqui na cidade, e aquele trecho ali que eu solicitei através de uma indicação há algum tempo, eu fui premiado como sendo o último a ser feito nessa primeira etapa. Mas os últimos serão os primeiros, e a gente aguarda com tranquilidade. Também quero dizer aqui que a gente aguarda com muita ansiedade aí essas obras com a verba do MIT, Município de Interesse Turístico. Também a gente está ansioso para chegar essas obras, começar essas obras, oriundo ao recurso, que foi uma luta iniciada desde o governo anterior e terminado no governo presente, onde eu pude estar sempre junto com a ex-prefeita e o atual prefeito. Fomos várias vezes na Assembleia correr atrás desse recurso. Itariri hoje é município de interesse turístico, e acredito que brevemente as obras aí comecem, oriundo esse recurso que a gente aguarda com ansiedade. Também lá na saúde, aquela cobertura lá, foi um pedido meu. A gente tem a dificuldade de estar embarcando e desembarcando paciente, muitas vezes embaixo de chuva e muitas vezes embaixo de sol escaldante ali. Esse dia mesmo nós chegamos lá com um paciente acidentado e chovia, e tivemos que, infelizmente naquele momento não tinha um guarda-chuva, tivemos que levar o paciente para a sala de emergência embaixo de uma chuva ali que estava acontecendo naquele momento. Graças a Deus deu tudo certo. Também quero falar do gerador de energia, que foi um pedido meu também ali, e parabenizar o vereador Aloísio, o Maurício, que esteve envolvido aí com o deputado Pablo, que mesmo não sendo reeleito, mas não esqueceu do município, né?
e enviou essa verba aí. Felizmente, também é um sonho esse gerador de energia no ponto socorro, porque quando acaba a luz, ali fica tudo no escuro, e pelo menos na sala de emergência a gente deveria ter um gerador de energia. É o lugar que mais necessita, que mais se utiliza nos momentos mais difíceis, nos momentos de emergência. Seja um infarto, seja um acidente, ali é o lugar que tem que funcionar. Eu acredito que o gerador de energia vai resolver o problema na sala de emergência. Também a gente aguarda com ansiedade. As coisas aqui dali parece que demoram um pouco para acontecer, mas eu acredito que vai acontecer. Estou aí já há 5 mandatos, eu tenho esperança que essa Câmara é uma Câmara vencedora, é uma Câmara que conseguiu muito recurso, é uma Câmara que está trabalhando e, para finalizar, é uma Câmara que tem respeito, tem educação com todos. Aqui não tem briga não, aqui tem divergência, aqui tem ideias diferentes, mas o respeito em primeiro lugar. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador vai fazer uso da tribuna? Ninguém mais? Eu só queria fazer um pedido, vereadores, quando finalizar aqui, até por questão de deixar eu falando sozinho, os vereadores esperem eu acabar de falar, porque geralmente acaba a sessão eu falando sozinho aqui, todo mundo levantando. Então, e aí eu fico até deprimido com essa questão, porque mais um segundinho aí para a gente poder finalizar aqui Então, nada mais além de ser tratado, agradecer a presença de todos e convoco os senhores vereadores e também a população para a próxima sessão ordinária no dia 16 de outubro de 2019, quarta-feira, no horário regimental. E o prazo para entrega dos trabalhos dos senhores vereadores é dia 14 de outubro de 2019. Declaro encerrada esta sessão.